Fala, moçada, beleza? Seguinte, papo de alto nível, conversa olho no olho e sempre um convidado que rende com enorme boa vontade e que gosta de conversar. Muricy Ramalho conosco. Eu já pedi desculpas porque esse aqui está sendo gravado numa sexta-feira, 6 da tarde. Então, assim, o sextou do Muricy vai precisar esperar, mas eu prometo, professor, que eu não vou tomar muito seu tempo e vai ser só perguntas objetivas e justas que o torcedor do São Paulo e outros torcedores também querem saber. Você vai entender, porque a gente vai tocar em outros assuntos que não sejam só São Paulo, mas você é uma entidade do futebol brasileiro, então pode e deve falar de outros assuntos que não seja só o tricolor do Morumbi. Obrigado por nos receber e topar falar com a gente, tá bom, professor? Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Para mim, estar falando de futebol, para mim é um grande prazer, vivo disso. É o dia todo, se não estou aqui falando com vocês, estou vendo jogos, estou vendo jogadores. Então, para mim é minha vida e é um prazer. Bom demais. Por sinal, eu ia até começar com outro caminho, mas essa sua primeira fala, ela me remete a um momento que a gente conversou lá no último lance. Era um período bem mais tenso do São Paulo. Teve a história do áudio vazado, quando você demonstrou claramente estar de saco cheio ali, e não só com tudo que estava acontecendo no clube, e talvez com a função também, mas eu queria entender até que ponto aquele saco cheio ou aquela tensão tinha a ver com o futebol como um todo. O Muricy, em algum momento ali, pensou em parar com o futebol. Aquele momento de desgaste com o São Paulo também representou um momento de desgaste com esse mercado também, que de fato suga, né? Suga até o limite, tanto que hoje você não é mais treinador. Hoje é uma outra função que, inclusive, você deixou claro ali, não tem mais nenhuma saudade. Mas parecia, de fato, o Muricy bem de saco cheio, assim. Isso passou aquela crise existencial ali, já acabou, foi para terapia, o que mudou de lá para cá? Não é saco cheio, não, porque se eu tivesse com o saco cheio, eu estaria na seleção brasileira, entendeu? Porque recebi o convite 3 vezes, né? E não fui, porque tenho um compromisso com o São Paulo, tenho um compromisso com o Júlio Casares, que é o que me convidou, com a torcida, né? Então não é saco cheio, não. O problema é que é um desabafo mesmo, porque a gente, quem está acostumado, como eu, ver o São Paulo campeão muitos anos, né? Não se conforma você, igual o ano passado, a gente está brigando por lá embaixo, né? Isso aí, a gente sofre muito. Eu também sou torcedor, minha família também é São Paulina, então eu nasci nesse clube, então naquele momento realmente me desabafo, porque eu represento muito a torcida de São Paulo, né? Então eu brigo muito por eles, então não podia ver meu time daquele jeito, né? Mas a diretoria, através de Júlio Casares, realmente faz um trabalho muito sério. A gente encontrou um clube realmente muito ruim no que diz respeito à parte financeira, e não é fácil fazer o trabalho que nós estamos fazendo, e é um trabalho assim discreto, que você não pode estar aparecendo muito, né? A gente não pode estar falando muito das coisas, né? Mesmo porque o futebol, as pessoas, isso eu costumo falar já há muitos anos, né? As pessoas que eu falo, que vocês da imprensa, vocês sabem só 10% do que acontece num clube de futebol, a verdade é essa, que é muito fechado, e você tem que às vezes aguentar as coisas, entendeu? Mas é sempre olhando o clube, sempre olhando o São Paulo, sempre está na frente de todo mundo. Eu costumo dizer também, minha cobrança lá é grande em relação a isso, não existe ninguém mais importante que o São Paulo, ninguém. Nem jogador, nem treinador, nem dirigente, ninguém é mais importante que o São Paulo. Então, a minha cobrança é isso, mas a diretoria é uma diretoria que trabalha demais, mas não estou com o saco cheio, não. Sou um cara muito feliz. Se eu quisesse, estava morando na praia, como até morei muitos anos, mas é um desafio e estou feliz aqui. Por sinal, é um belíssimo condomínio ali, viu? Volta e meia eu vou lá pegar umas ondas, tem água limpa, onda, solzinho, mar bonito, ó, adoro. Só que não tenho a renda para ter um apartamento por lá, mas de vez em quando alugo ali um final de semana aqui, acolá, eu tô por ali, no módulo 8, módulo 2, enfim. Mas, professor, zero chance de fato de Muricy Ramalho no Catar. Como é que foi dizer não, assim, por amor, né, e por compromisso com você e com um clube? Naquele momento foi com o Fluminense, agora com o São Paulo, mas por um segundo momento teve uma negativa à seleção brasileira. Assim, foi fácil, passou mais de 2 noites pensando, o Tite não quis o Xavi, não quis o Henry, não quis o Vieira, mas sempre
falou no seu nome internamente. Como é que foi esse não, assim, nos bastidores? Sempre é difícil, né, você falar não, né, para a seleção brasileira e também para um grande cara que é o Tite, né? Tá? O Tite teve a humildade de vir na minha casa, entendeu? Fui convidado outras vezes pelo Juninho, né, e pelo presidente, mas o Tite, pela terceira vez, ele veio na minha casa fazer o convite, né? Então, isso é muito grande da parte dele, né? Mas é aquelas coisas, né? Eu tenho esse pensamento desde garoto, de cumprir as coisas que eu assino, entendeu? Eu sei que no futebol isso não vale muito, eu sei que amanhã, depois, os caras me mandam embora e ninguém vai se lembrar desses convites da seleção brasileira, é assim mesmo, futebol. Os caras esquecem, mas para mim não me interessa o que os outros pensam, é o que eu penso, né? Difícil foi, porque imagina o técnico da seleção brasileira na minha casa, me convidando para ir para o Catar, sabe, para ganhar bem, para estar na seleção brasileira com os melhores jogadores do mundo. Então, mas assim, nenhum arrependimento. Vou torcer demais pro Tite, porque é um grande caráter, mas eu tenho um compromisso, né, cara? Eu tenho um compromisso com o São Paulo, eu tenho um compromisso com o Júlio, tenho um compromisso com a torcida, entendeu? Com a própria família minha, entendeu? Se fosse nas outras épocas que não estava em nenhum clube, beleza, mas eu assinei com o São Paulo, é 3 anos, então é 3 anos. Então, não foi, assim, muito fácil, assim, para falar, mas não me arrependo de nada, não, porque primeiro vem minha palavra e foi isso que aconteceu. Perfeito. E em nenhum momento se cogitou fazer um trabalho paralelo, assim, de Bom, abarcar as duas coisas? ficou claro. Também houve essa proposta também de fazer as duas coisas, mas não dá, cara, você fazer as duas coisas. A CBF é no Rio, né? E o São Paulo é aqui, e vou dizer, é muito trabalho, cara. É de domingo a domingo. Eu não sou mais treinador, mas às vezes até pior. É domingo a domingo eu tô lá, entendeu? É feriado. Esse ano a gente foi sair de férias dia 23 de dezembro, porque todo mundo foi de férias. Mas a gente não vai porque tem que formar o outro time, tem que contratar novos jogadores, às vezes treinadores, entendeu? Então é um trabalho muito duro, cara. Não tem como. É de domingo a domingo. Mas foi feito sim essa palavra em relação a você. Eu ia assim só em jogos, né? E repartir aqui e lá, né? Mas não tem como. Você tem que se entregar numa coisa só, senão você acaba não fazendo as duas coisas, né? Perfeito. E, Muricy, assim, você hoje é coordenador, já disse lá e repito, hoje não tem nenhuma saudade de ser técnico, foi muito bem resolvido nessa situação. Você acha que hoje você está coordenador porque é o São Paulo, ou você se imagina, depois dos 3 anos, sendo essa nova profissão como coordenador de repente, uma outra situação? Ou você acha que é o São Paulo e ponto final, e não tenho nenhuma pretensão de outro lugar? Eu acho difícil, entendeu? Eu acho difícil porque isso é uma coisa que eu conversei muito com o Júlio, né, Casares, de cumprir meu contrato de 3 anos, né, e na sequência, não sei, a gente nunca pode dizer que parar essas coisas, porque é difícil, chegar no momento a um convite, assim, do próprio São Paulo, mas ir para outro lugar, não, entendeu? Eu fixei aqui em São Paulo, aqui está minha família, agora tá os netos aí também, entendeu? Eu fiquei muitos anos, né? E você sabe, quem é do esporte, você também. A gente viaja demais, a gente fica muito longe da família, longe de tudo, né? Então chega um momento que você quer, né, você quer paz, né? Quer ficar perto da sua família. Então, eu com certeza, se eu não continuar no São Paulo, eu vou parar por aqui. Perfeito. Muricy, falando desse momento que é muito bom do São Paulo, acho que desde aquela entrevista em que o Rogério expôs algumas situações, né, uma entrevista muito corajosa dele, acho que por ser ele um treinador pôde falar o que ele falou e acho que de fato virou a roda a partir dali, né, as pessoas passaram a entender muito do que estava acontecendo, você já tinha demonstrado alguma insatisfação internamente com coisas que, putz, cara, tinha que ser assim, não tinha, questão financeira que você já disse, e hoje é um São Paulo que acho que está muito conectado com vocês, com o que o Rogério pensa, e teve a eliminação do Palmeiras em cima do São Paulo, no Allianz. O senso comum considera o Palmeiras o melhor trabalho do Brasil, e me parece, eu queria te ouvir, se o São Paulo hoje é o time que melhor enfrenta o considerado melhor time do Brasil. O São Paulo é o time que melhor enfrenta o Palmeiras, assim, para você?
Bom, primeiro que só lembrar que a gente tem um plano, né, de recuperação total do São Paulo em relação à estrutura. Então, é claro que o treinador reclama e com razão, só que esse plano está no papel e a gente está buscando realmente investimento para fazer, né? Várias coisas no CT, né? Então, é claro que o treinador tem razão, está reclamando, mas isso aí a gente já estava providenciando. Agora, com certeza, o Palmeiras é um dos melhores clubes do país, ou seja, o treinador trabalha muito bem, né? Se estruturou para isso, né? Tem uma estrutura muito forte, economicamente está muito bem, né? É difícil enfrentar porque tem realmente um plantel muito forte, né? E eu também acho, né? Eu até dei uma entrevista antes do jogo, né? Que eu acho que o jogo ia ser diferente, porque a gente com certeza enfrentou o Palmeiras no primeiro jogo com 50% da molecada nossa, e claro, não teria tanta experiência para aguentar uma pressão assim. E é claro que a vida é assim, ou seja, você aprende com as derrotas, entendeu? E eu dizia, não, eu acho que a gente tem chance dessa vez, porque a molecada aprendeu, né? A gente aprendeu como é que se joga. Claro que é difícil jogar lá, porque é um campo rápido, o Palmeiras sabe jogar com essa velocidade, né? Os times sentem muito lá, né? Principalmente o começo, uma pressão grande, né? Mas a chance nossa, todos lá dentro, todos no São Paulo, todos nós, tínhamos essa esperança de que dessa vez seria diferente, né? Porque o nosso time estava mais compacto, nosso time estava muito bem treinado, né? Os jogadores também estavam muito conscientes, tanto é que tomaram dois e manteram o ritmo, tiveram a posse de bola maior que o do Palmeiras. Então eu acho isso, eu acho que e também a confiança, né? Que a gente também demonstrou ao técnico também, que é fundamental, né? De chamar ele bem antes, né? Estudar bem antes do jogo do Atlético Mineiro, de não depender de resultado para você continuar o trabalho, porque é claro que o resultado ele é super importante, mas a gente também tem que ver trabalho, né? Então o que mais chamou a atenção é isso, né? Eu conheço o Rogério há muitos anos, mas o trabalho dele, ele não está lá só porque ele é ídolo do São Paulo, que foi o maior jogador da história do São Paulo, ele está lá porque ele conhece muito de futebol, que é um grande treinador, né? Então é isso, a gente está passando por um bom momento, claro que falta muito ainda, né? A gente está tentando alguns investidores, porque tem algumas posições que nós perdemos, por exemplo, a Arboleda agora, né? E temos algumas contusões também. Então, mas precisamos de investidores. O Júlio trabalha isso diariamente. O cara que acorda, está no Morumbi 7 horas da manhã, sai de noite de lá para fazer isso, né? Então, a gente está no caminho. Claro que não é fácil, mas a gente está dando passo a passo. E foi uma classificação muito comemorada, assim, né? O clima dos jogadores lá no Allianz. Eu queria ouvir do Muricy coordenador, mas também do Muricy torcedor do São Paulo, que é óbvio que a resposta padrão é entender que o São Paulo precisa brigar por todas as frentes, mas a gente sabe que em termos de elenco, de calendário, tudo é muito desgastante e que ninguém vai escolher nada. Mas o torcedor Muricy acha que hoje é mais importante para a história do São Paulo, para você enquanto coordenador, para o Rogério enquanto treinador, para o torcedor de arquibancada, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Sul-Americana ou de repente voltar a ganhar o Brasileiro, que acho que pelo desgaste talvez seja o mais difícil. Não, olha, sinceramente, a resposta que todo mundo dá, ou seja, uma camisa desse tamanho não dá para você chegar e ninguém vai entender isso, cara. Ninguém vai falar assim, não, nós vamos jogar só essa competição aqui, as outras duas nós não vamos esquecer. Não dá, porque são competições importantes demais, né? A parte financeira conta muito também. Então nós vamos jogar competição a competição, do jeito que a gente vai aparecendo as oportunidades, principalmente quando é mata-mata, a gente vai jogando competição por competição, porque não dá para abrir mão, cara. Não dá porque faz parte da reestruturação também chegar cada vez mais longe das competições, né? Nós tivemos um planejamento de chegar realmente nas quartas finais da Copa do Brasil, chegar na final do Paulista, estamos conseguindo, né? Então é difícil você falar assim, não, essa competição não vou mais. Então agora no dia a dia, ou seja, a gente está, o São Paulo, junto com o Rogério, está sendo muito inteligente de levar, mudar um pouco os jogadores, porque o que eu acho também, que eu já não sou mais técnico, então eu posso reclamar, né? Porque toda vez que um técnico reclama de calendário, o pessoal acha um pouco de graça, entendeu? Acho que os caras estão se desculpando, estão dando... Não é não, cara, é que não dá, é impossível jogar nesse ritmo que está hoje,
a intensidade que está o futebol hoje, a quilometragem que está o futebol hoje, é impossível jogar do jeito que estamos jogando. E não é só jogar futebol, é viagens, cara, desgastante, entendeu? É concentrações, é treinamento. Então, sabe, é você realmente não dar oportunidade aos jogadores estar 100% para disputar um campeonato, né? Então, às vezes a gente vê um jogo lento, né? Diferente do que a gente vê na Europa, e aí a gente reclama, o jogo está lento. Não tem condições, cara. Você vê o número de contusões que nós tivemos, e não é contusões musculares, é de trauma, né? Porque o futebol está muito pegado, está muito forte, né? E você vê cada dia um jogador, outro dia foi o Tyson que machucou, o Reinaldo também machucou. Todas as vezes que tem um jogo, tem alguém machucado. O Rony do Palmeiras também teve uma contusão muscular, porque é impossível, né, para jogar nesse ritmo e com as viagens que nós temos longas na Sul-Americana, Libertadores. Então, a reclamação que os técnicos fazem não é para se desculpar, não, de uma derrota, não. É que é impossível manter o mesmo time, e você não manter no mesmo time, você mexe na estrutura tática, não tem um entrosamento. Então, acho que nós temos que rever um pouco isso também. A gente está cansado também de falar isso, né? Porque você sabe, ano que vem nós vamos estar aqui no mesmo horário, na mesma Sim. conversa, e vamos falar do calendário, porque não tem solução, né, cara? Não, eu não lembro qual foi o clube agora brasileiro na Libertadores que viajou 6 horas de avião, depois mais 6 horas de ônibus até chegar ao jogo. Se os caras chegam moídos, assim, destruídos, e ainda tem o caminho da volta, aí o descanso no dia seguinte, a reapresentação, depois um outro jogo importante. E aí, em algum momento, obviamente que não tem como priorizar, mas como você falou, a coisa vai semana a semana, vai momento a momento, pode acontecer de em algum momento uma competição se sobressair em relação à outra e ela se priorizar. Aí sim. Aí tem uma sensibilidade de entender que tem que tirar o pé aqui e acolá. Não, aí sim, aí sensibilidade, como você falou, né? E nós temos que vai aparecer, né? Vai aparecer as competições que vai mostrar o caminho para você, o outro caminho, né? E nós temos que jogar com as peças mesmo, porque também a gente não tem um grande plantel, porque não existe um investimento para ter um plantel para disputar 3 competições do mesmo jeito. Não tem como, é impossível. A gente tem muita dificuldade para contratar um jogador, sabe? A gente tem que ter gente muito competente lá, que nós temos lá no executivo, que é o Rui, que é o Belmonte, que é o Nelson, e eu, claro, vou pela parte técnica do negócio, para trazer alguém, porque não tem condições, entendeu? Então, você vê, aí o Rogério, né, é obrigado a vir fazer um revezamento, né, porque às vezes o jogador está quase estourando, mesmo porque também hoje existe os fisiologistas, né, que tem os números que pode dizer, ó, tem que parar esse aqui, porque esse aqui está jogando demais, né. Então, eu acho isso, eu acho que, mesmo assim, com todos esses problemas, a gente está fazendo um bom trabalho lá. E aí tem uma questão que o torcedor fica sempre no desespero, que tem que trazer fulano, tem que contratar, tem isso, tem aquilo. Só que a gente esquece que, além de trazer jogadores, o planejamento passa por um outro desafio, ainda mais com um time que tem revelado tantos jogadores e que vive um bom momento, que é manter os que já tem, né? O desafio de trazer e o desafio de manter. Tem agora a perda do Sara e o torcedor, óbvio, fica preocupado com o Diego Costa, com o Nestor. Como é que está hoje a situação de manter quem está bem? Porque trazer jogador é um desafio, e você falou hoje, recentemente também, a gente vai atrás de oportunidade, cara que pode vir a custo zero, é o mínimo de gasto possível. Só que tem uma outra situação, né, que são as renovações e as manutenções de, sei lá, daqui a pouco o Caleri tá voando, chega gente em cima. Aí o Diego Costa tá voando, foi capitão do time agora. O Igor Vinícius botou o Rafinha no banco, o Igor Gomes voltou a jogar bem. Como é o desafio de querer trazer a galera, mas segurar quem tá bem? Hoje, qual é a prioridade do São Paulo? Então, você tocou num assunto muito importante, que, né, é nosso tema quase que diário lá, né? Porque sempre existe uma cobrança de você ter um planejamento financeiro que vem do Morumbi, que você tem que vender tantos jogadores, né, para conseguir baixar a dívida, todas aquelas coisas. Então, a dificuldade nossa é gigante, porque, ao mesmo tempo, também você não pode desfazer do time, entendeu? Então, o Júlio está fazendo um trabalho realmente muito interessante, né, junto com o pessoal nosso lá, de você, né, igual nós tivemos que vender o Sara, né, pode ser também que até o Rigoni também tem proposta, mas as pessoas não sabem a quantidade de propostas que nós estamos recebendo para os nossos meninos, entendeu?
Porque os meninos estão muito valorizados, todos eles, né? Igor Gomes, como você falou, Nestor, estão muito valorizados. O Diego também, que é o nosso Todos capitão esses hoje. já receberam sondagens ou propostas? Todos esses? Todos. E proposta não é mais ou menos. É proposta para vender mesmo, entendeu? Se você tivesse, assim, não pensasse no time, né? Você venderia para atingir lá até o que eles estipularam lá, né, para vender, né? Mas os moleques estão ajudando também nesse. Eles estão entendendo e Então, ficando. Eles não estão ficando só para cumprir contrato, eles estão ficando não. porque eles entendem que existe um projeto bom e que financeiramente pode fazer sentido. Como é que tá esse. Conta um pouquinho desse desafio que é convencer essa molecada, porque hoje os caras querem tudo jogar na Europa. E aí, como é que é essa conversa com eles? Então, porque acontece que às vezes você recebe uma proposta, mesmo que for muito alta, né, em termos financeiros, mas não vai ser para o bom futuro deles, entendeu? Então a gente está lá, eu no meu caso, estou lá para explicar isso para eles, entendeu? Que financeiramente vai ser bom, mas a sequência para a vida deles não, entendeu? Então eles permanecendo num clube como São Paulo, e o que está chamando a atenção deles, é uma coisa importante a gente falar, é a confiança que eles estão tendo no trabalho, que eles estão tendo na diretoria. Porque se o cara não tem confiança na diretoria, o que nós estamos fazendo, por exemplo, eles viram um movimento em relação ao treinador deles, entendeu? E quase muito pouco se faz, né? De uma diretoria ter convicção que está fazendo, não importa o resultado, o trabalho está sendo muito bem feito, vamos renovar, chamamos o Rogério, entramos num acordo. Isso também passa segurança para o atleta, entendeu? Porque o que acontece com as trocas de muitos técnicos? Os jogadores estão começando a acostumar com o técnico, como é que o treinamento, parte tática, parte de conversa. Aí daqui a pouco já tira esse técnico, vem outro com outra conversa, com outra condição. Então, isso também faz a diferença, entendeu? Então, os jogadores estão entendendo a dificuldade nossa, entendeu? A gente tem uma dívida com eles, mas vem lá de trás, né, da outra diretoria, não por eles também, mas pela pandemia. Então, nós estamos pouco a pouco, nós temos que acertar isso. Então, eles estão entendendo o trabalho da diretoria. Senão, com certeza, eles não estariam jogando no limite, porque nós estamos jogando no limite, todo jogo é limite. Você vê, é incrível, né? Fizeram uma decisão, porque é decisão contra o Palmeiras na quinta-feira. Hoje teve folga, e amanhã já volta para treinar, e domingo tem jogo, e um jogo duríssimo contra o Fluminense. Então, é muito complicado, né? Você, outra vez, porque você tem que remar de novo. Trabalhar taticamente e o principal é trabalhar mentalmente, porque todas as vezes que você sabe, toda vez que você faz uma conquista muito grande, né, porque é uma conquista grande essa contra o Palmeiras, você meio que dá uma relaxada, entendeu? E isso que é o mais difícil do treinador agora, é fazer a cabeça dos jogadores. Que coisa, é muito louco, assim, a gente vai ouvindo e fica sem ar, às vezes, só em entender, cara, os caras jogaram ontem 90 minutos, fora a tensão dos pênaltis, que tem um cansaço emocional que não tem como medir, né? Aí no dia seguinte tem a folga, que, putz, uma folga é quase hibernar, né, para relaxar para outro dia, aí, putz, o jogo contra o Fluminense, que o time já tá bem e tal, o Flu tem um momento muito bom, mas você falou da molecada, do desafio de manter esses meninos, depois da saída do Sara, teve alguém que ficou muito perto de sair e vocês conseguiram reverter, assim? Qual foi o moleque mais difícil de manter desses aí agora? Não foi difícil. Cara, foi difícil, assim, se fosse pensar na parte financeira do clube, seria difícil realmente falar, ó, não tem jeito de segurar esse menino. Porque as propostas cada vez estão melhores, entendeu? Porque é assim, é natural, o time vai melhorando, entendeu? Vai vindo confiança, a torcida tá junto com a gente também. E a diferença de moeda é bizarra também, né? É bizarra, não? O preço, e cada vez que vem uma proposta, ele é gigante, porque o tempo que vai passando, nossos jogadores vão mostrando a qualidade, entendeu? E tudo é um contexto, ou seja, aí você vai ver, vai jogar no Morumbi outro dia como a Sul-Americana, o time quase classificado, 47 mil pessoas, cara. Então isso tudo sabe, é um envolvimento total, uma coisa positiva demais, sabe? Que aí o nosso ambiente lá é excelente, entendeu? Então, os jogadores entendem, sabe? Os jogadores entendem, e é claro, e a diretoria, junto com o presidente, faz um esforço danado para manter essa rapaziada aí. Mas você precisou intervir em algum, assim, para falar, menino, segura aqui, Já. teve algum específico, assim, que você lembra, que te Não, marcou? assim, de nome não é legal falar, mas eu sempre, quando eu tenho que intervir em alguma coisa, quando eu sinto os jogadores balançando, ou os jogadores, por exemplo, quando sai do time, né, fica aborrecido, essas coisas, né?
aí tem que explicar para o jogador por que o treinador está fazendo esse movimento, tudo. Então, eles acreditam muito em mim, né? E, claro, e falar também do futuro deles, entendeu? Que tem que, esse não é o momento de você sair, o momento nosso é bom. Então, isso é uma coisa diária, né? É coisa diária. Então, a gente tem muito trabalho em relação a isso lá. Claro que é um trabalho que tem que ser como é feito mesmo, bem discreto. É um desafio, de fato, assim, outra coisa, o Marcos Guilherme chegou, né, por enquanto, o reforço que o torcedor entende que chega para o time, não sei se necessariamente para ser titular ou não, e aí a gente começa a ouvir pipocar ali, papo com Soteldo, Michael, um nome aqui, nome acolá, nesse momento, fora o que você falou recentemente sobre as oportunidades, sem custo ou custos baratos. Existe algum plano de fato, investir em alguém agora, ou nenhum desses nomes que eu citei aqui faz sentido para agora e tem uma outra via aí, um outro jogador sendo amarrado? O torcedor pode esperar algum reforço agora para a janela, porque assim, não é nenhuma questão de jogar para a galera, é uma questão, como você falou, de necessidade de peças, e eu queria entender qual é a maior urgência. É numa lateral, é no meio, é no ataque? O Muricy enxerga qual é a principal demanda hoje? Não, a gente é muito transparente lá, né? E tudo que a gente conversa, a gente traz o treinador para conversa, entendeu? Explicando para ele, né? Mostrando também o caminho, mostrando alguns jogadores, né? Eu vejo jogadores todos os dias estou vendo jogadores, junto com o Rui, que é o diretor nosso, Belmonte também, Nelson. A gente vê jogador todo dia, né? E aí chama o técnico, mostra, isso aqui é interessante para você. Claro que ele já deu uma ideia do que ele quer, né? Por exemplo, a gente perdeu o Arboleda, então pode ser que a gente precise de um zagueiro, né? Mas é tudo assim, um zagueiro que, né, que venha, que seja muito bom, né? E claro, e bom negócio, né? Então ele também nos pediu um meio-campista, entendeu? Um meio-campista também que é um pouco mais agressivo, porque o Rogério gosta de volantes agressivos, né? Então a gente está atrás do mercado. Claro que para nós é muito difícil, né? Mas o trabalho também do Júlio em relação a investidores também está sendo muito bem feito, né? Se a gente for fazer algum movimento de jogadores um pouco acima da média, com certeza é com investidor, né? Porque a gente não tem condições. Então é isso. A gente deve, sim, se der tudo certo que nós estamos planejando, deve trazer, sim, alguns jogadores, não muitos, né? Mas alguns jogadores para o Rogério. Hoje a emergência, assim, falar de posição pode, assim, você acha que a prioridade Não, então, seria o quê? a prioridade hoje é um zagueiro, por causa do Arboleda, né? O Arboleda vai ficar até o final do ano aí, praticamente, né? Uma contusão muito séria, né? É um meio-campista que o Rogério pediu, né? E se tiver, né, a oportunidade, nós estamos atrás há muito tempo, só que no mercado não existe, que é o velocista pelo lado do campo, né? Trouxemos Marcos Guilherme, né? E aí a chance, se der para trazer mais um, beleza. Não tem ninguém na base que pronto para ser essa pessoa, esse cara aí? É que já trouxemos todo mundo da base, cara. O sub-20, nosso lá tá sofrendo, Alex, cara, porque nós tiramos todos os jogadores dele, todos. Entendi. Todos que a gente puder tirar tá aqui já. Tá, e essa questão de investidor parece algo que de fato hoje está no plano de vocês. Quando se fala investidor, não tem nada a ver com um SAF, né? Tem a ver com um patrocínio ou alguém que chega como É parceiro. isso aí. Tá rolando esse papo? Tem algo engatilhado ou é uma ideia que não está no papel ainda, mas que está em mesa de conversa já? Não, Existe esse investidor? tá engatilhado já, sim. Nós estamos tratando já há algum tempo, né? Como você falou, um patrocinador mesmo, entendeu? Claro que aí tem a contrapartida, né? Tem o investidor que é alguma coisa, tudo aquilo. Então é nesse sentido mesmo, porque não tem outra, a gente não tem outra saída, cara. Entendi. A gente vai Mas ser para trazer alguém, não tem outra saída. Mas só para entender, é um caminho parecido assim com o que aconteceu, por exemplo, você viveu um pouco disso, Unimed Fluminense, Crefisa Palmeiras, é um negócio nessa linha? Não é assim, mas não é tanto assim, né, como a Unimed, assim, né, mas é assim, mais um investidor que está começando com o futebol agora, né, e ele está tentando entrar e para a gente tem muito assim parceria com o Casares, né. Então é isso, ele tá tendo disponibilidade para ajudar o São Paulo nesse investimento e é o que pode ajudar mesmo, que pode trazer jogadores só dessa maneira.
Excelente. Vocês têm mais ou menos uma prévia, uma projeção, um prazo, um deadline, assim, uma data limite para falar, ó, tem que fechar até tal dia, porque senão a gente não consegue jogador, e vocês esperam anunciar quando, ou se é que vai anunciar, né? Não, vai anunciar, sim, o mais rápido possível. É que falta, é que tudo, volta a repetir, para a gente trazer mais ou menos, a gente não está querendo trazer mais ou menos, a gente quer trazer jogador também de futuro, entendeu? Não um jogador, tem que trazer um jogador mais jovem, que também pode fazer negócio, mesmo porque senão o investidor não quer também, entendeu? O investidor quer uma coisa que para o futuro também, importante para o São Paulo, mas importante para ele também, né? E é claro que não é tão fácil a negociação, porque são jogadores que têm um peso, né, econômico, que não é fácil, mas pode ser anunciado, não vai demorar muito, não. Massa, legal. Você falou de alguns jogadores que o Rogério pediu, o zagueiro ficou uma coisa meio, assim, é uma coisa geral, precisa de zagueiro. Mas quando você falou do meio-campista que o Rogério pediu, eu fiquei na dúvida se era o meio-campista a função ou se tinha um meio-campista específico que ele falou, cara, eu queria esse cara. Não, a gente é o seguinte, eu trabalho perto dele, junto com a diretoria, né, e eu sei mais ou menos o que ele pensa. O que ele pensa de futebol, dificilmente eu vou trazer um jogador para ele e falar, não é essa característica que eu quero, porque eu já sei o que ele quer, entendeu? Então nós vamos no mercado buscar esse tipo de jogador. Então ele gosta, por exemplo, de volantes que joguem, não é só volantes que tira a bola, entendeu? Ele quer o cara chegar na frente, ele quer o cara que arma o time, mesmo porque já não são mais volantes hoje, né? São meio campistas, né? São caras que começa a armação do jogo com os meio campistas. Então eu já sei mais ou menos o que ele quer, né? Aí eu vou no mercado, trago lá o nome, né? Fazemos lá os vídeos, né? Junto com a diretoria, chamamos ele, ó, esse aqui serve? Não, esse não serve, Maurício, esse eu não quero. Então, então, mais ou menos eu sei o que ele pensa, então é difícil errar no que ele quer, entendeu? Então ele está com alguns nomes lá que ele resolveu que é bom e a gente tá indo atrás. Boa. E outra coisa, você falou dos jogadores de lado de campo, né? Esse desafio dos rapidinhos, né? Dos perninhas rápidas, como o Tite fala lá. Bem, o Soteldo foi falado aí recentemente e tem o Michael que deu uma entrevista ao Ale Oliveira esses dias, deixando claro que não quer continuar longe do Brasil, está vivendo um momento aí de crise existencial e tal. Alguns desses nomes aí seguem interessando ou interessam, porque eles seriam esses caras rapidinhos de lado, mas também não são jogadores jovens que talvez o investidor quisesse. É um desafio de casar, né, a juventude com essa velocidade. Mas esses caras são viagem ou faz algum sentido? É um pouco difícil, né? Porque você vê, né? O Soteldo está no Tigres do México. Tigres é um time que é de investimento alto, né? Nós tentamos trazer ele quando eu estava no Canadá, né? Mas não deu, porque quando fala no dinheiro, cara, quando fala em euros, aí assusta, cara. A gente não tem chance, entendeu? O Michael também tá lá, foi para fora, né? Agora já não quer mais. E também é tudo questão de mercado. Para nós não tem como. Eu não posso chegar e falar, ó, amanhã vamos contratar o fulano. Não tem como. A gente é questão de mercado. Se o mercado é favorável, se o cara abre mão de muitas coisas, beleza. Senão não tem jeito. Essa turma aí de Ucrânia e Rússia que acabou dando sopa por uma questão triste, né, que foi a guerra, mas a FIFA esticou o prazo. Alguns clubes brasileiros se aproveitaram disso, né? O Yuri Alberto tá aí, o Pedrinho voltou e tal. O São Paulo foi para cima de algum desses, a questão dos euros acabou sendo um empecilho. Você acha que pode ainda acontecer com algum desses aí? Não, a gente, claro que estudou alguns nomes, tudo, né? Mas sempre volta a esbarrar naquilo que é. Eles vão vir, mas eles querem ganhar o salário que ganham lá, entendeu? O clube da Ucrânia, por exemplo, eles emprestam até de graça, mas você tem que pagar o salário do cara. E não dá para pagar o salário que eles querem, entendeu? É impossível para nós, para o São Paulo, não tem condições, entendeu? Então, mas é claro que a gente vê o mercado total, né? A gente vê todos os mercados, né? Tem o nosso setor também de inteligência lá que está no dia a dia, porque a gente, mesma coisa, a gente, ó, eu quero uma posição assim, assim, assada, eles ficam direto nessa posição, até achar um cara, entendeu? Então, e a gente também vê, eu vejo o jogo o dia todo, vejo o jogador o dia todo, então, mas quando você fala em dinheiro, cara, pra gente é muita dificuldade. É que agora o torcedor, a gente viu a história do Alex Teixeira, mas o Alex Teixeira, tipo assim, abriu mão de uma grana porque era o Vasco, né? Se fosse outro clube, ele não ia abrir mão, né? Se fosse, sei lá, o São Paulo, por exemplo, com certeza ele teve proposta para outros lugares, entendeu? Mas ele não vai abrir mão, ele abriu mão por causa do Vasco, é coisa de coração, né? E ele está muito bem de vida também, isso que a gente vê nas coisas aí, ele está muito bem de vida, né?
Então, mas é difícil. Hoje em dia, você agir só com o coração não tem, não. Entendi. Nem todo mundo é Muricy, né? Mas é difícil. Como é que foi essa renovação com o Rogério, assim? Porque pegou muita gente de surpresa, né? Meio que no meio da temporada, o time tá bem, mas como é que, de quem partiu a ideia? Tem um pouco disso também, de segurar a sangria, de falar, galera, tá aqui o recado que a gente tá passando, o Rogério vai continuar. Pode ter sido um recado também para essa molecada que balançou em sair. Fez muito sentido o que você falou agora há pouco, né? Das pessoas olharem para o projeto e falar, ninguém tá aqui de brincadeira. Eu queria entender mais dessa renovação do Rogério, porque realmente eu tô para tentar lembrar aqui a última vez que isso aconteceu nessa etapa da temporada e não consegui puxar pela memória, não. É muito difícil isso acontecer no Brasil, né? Até o Rogério ficou surpreso no dia que nós chamamos ele lá, né? Porque a diretoria achava que a gente tinha que ter. O São Paulo sempre foi um time de planejamento, cara. Sempre foi um time que saía na frente. Então, a gente não podia depender só do resultado, a gente depender do trabalho. E essa é a minha parte, ou seja, na hora de discutir trabalho, né? E o trabalho está sendo muito bem feito, entendeu? Então, por que a gente não vai fazer já o planejamento, né? Nós vamos esperar, por exemplo, a gente tinha 2 jogos pedreira, contra o Atlético Mineiro lá, só molecada, e contra o Palmeiras, decisão danada, entendeu? Sul-Americana, tudo decisão. E nós chamamos ele antes, né? A gente não queria depender do resultado, se ele perder, sabe? Não tem mais essa. A gente está lá consciente do que está fazendo. Nós achamos que ele é o nosso treinador, que ele é o ideal para o clube. Volto a repetir, não é só porque ele é ídolo, não. É porque o dia a dia dele é muito bom, né? O Rogério vai ser, claro, está em formação ainda, mas já é um dos grandes do Brasil. Então, e você não pode perder um dos grandes, cara. Então, você não pode só esperar o resultado para renovar o contrato. A gente acha diferente, entendeu? A gente acha diferente. Então, a gente aposta. O que nós estamos apostando? No trabalho que o cara está fazendo. Que não pode, que vai ter tropeço, vai ter. Por quê? Porque a gente não tem assim. Tudo a gente entende lá. A gente entende o treinador, que ele tem dificuldades mesmo para escalar o time, que não tem um grande plantel. A gente entende tudo deles, né? Mas você vê, o nosso time dá a resposta, porque ele também trabalha bem os caras. Nós temos bons jogadores, entendeu? Agora, a gente sabe o que está acontecendo. E é claro, as pessoas que estão lá no futebol, conhecem de futebol, e eles me têm lá do lado para isso também, entendeu? Para dizer, não, esse aqui é bom treinador, esse não, esse tem dificuldade. Então, eu acho que foi um acerto nosso, eu acho que foi um acerto. O Rogério foi pego de surpresa, mas ele está muito feliz com isso, pela confiança, né? Porque não é normal o futebol brasileiro. Né? Não é zero normal. E não é tanto não é normal que ele, se cumprir a renovação, ele vai igualar algo que só o Tele e você conseguiram em termos de sequência no São Paulo. E eu lembro de quando o Rogério reassumiu o São Paulo, né? Aquele primeiro momento parecia a coisa mais atabalhoada ali, mas precisa lembrar que na primeira passagem do Rogério, ele perdeu 55 meninos talentosos que hoje estão aí tudo na Europa, ninguém sabe também como é que seria o trabalho do Rogério ali, e depois ele fez o que fez, né? No Fortaleza, no Flamengo. Eu fico imaginando o Rogério numa relação muito longeva no São Paulo, assim, 5, 6 anos. É óbvio que eu não vou achar que ele vai ser o Alex Ferguson aqui no Brasil, ficando 20 anos num clube. Mas você consegue enxergar que o Rogério e o São Paulo, eles podem ter esse casamento, não é inédito, mas é muito raro aqui no futebol brasileiro? Vocês conseguem fazer essa projeção internamente, assim? Se depender dessa diretoria, né? Porque vai ter eleição, essas coisas todas, né? Muda muito as coisas, né? As pessoas têm sua preferência. Se depender dessa diretoria, o que a gente quer é isso, que ele fique aí muitos anos, porque o São Paulo, quando ganhou títulos, teve técnicos que ficaram muito tempo, né? Tele 5 anos, eu fiquei quase 4 anos, entendeu? Então, esse é o nosso pensamento, porque a gente volta a repetir, né? A gente não pode só olhar só o resultado, porque chega um momento, claro, que o resultado não é bom, até o técnico não quer mais. Isso aconteceu comigo já também. Fala, não quero mais, não, vou embora, porque eu não estou conseguindo o resultado, né? Mas não é o caso, não. A gente está muito confiante, a gente está mudando um pouco essa coisa. Nós estamos confiando num trabalho. Um trabalho só, não é só do técnico, trabalho geral, né? Trabalho da diretoria, trabalho de melhorar a estrutura, que já estamos melhorando, estamos comprando vários aparelhos lá que estão para ser entregues, né? Estão melhorando a sala de musculação, que também é importante para nós. Nós pegamos um clube de dificuldade, ainda estamos com muita dificuldade, né? Mas nós estamos melhorando tudo lá. Então, e o Rogério faz parte desse projeto aí.
Ele já faz parte, porque primeiro ele também é a casa dele, também, ele está acostumado, entendeu? Os jogadores já estão acostumados com eles, funcionário, então não tem por que mudar, né, cara? Mas é inimaginável ouvir isso, que é uma verdade hoje, mas pensar que o São Paulo já foi o precursor, ele já esteve à frente dos outros, hoje ele está atrás, né, estruturalmente. É, Então é muito louco. E você pegou essa fase de que o São Paulo era a referência. parou, Hoje né? parou no tempo. E acho que o termo é esse, né? E é legal essa autocrítica, mas é um grande desafio, né? Alguém que já É, se auto-intitulou soberano, hoje entende que essa soberania estrutural não é mais dele, né? Deve ser muito claro. doloroso ver isso e fazer esse raio-x e falar, ó, a gente tem que correr atrás. Ah, mas não tem jeito, tem que ser, se tem dor, vai ter que fazer com dor mesmo, porque nós chegamos a isso, a gente fala nós, né, porque eu sou São Paulo, então nós deixamos o clube chegar nessa maneira, esquecemos, porque isso é simples, a gente ganhou demais, né, e você quando ganha, eu sei porque eu ganhei um pouco, eu ganhei 3 títulos seguidos, e a minha briga era diária, porque eu sempre queria treinar mais, e o jogador, não, já ganhamos, professor, e a diretoria acomoda, todo mundo acomoda, entendeu? E aí ficou assim, cara, nos passaram por cima. Só que agora a mentalidade nossa é voltar ao que a gente sempre foi. A gente ser exemplo, entendeu? Então a gente está procurando mudar tudo lá, departamento médico, setor de inteligência, entendeu? Agora, tudo com muita dificuldade, tudo mais lento, entendeu? As pessoas têm que entender que é tudo mais lento, porque é tudo caro, entendeu? É tudo muito caro. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Excelente. Eu queria voltar num ponto rápido, só para eu já encaminhar outras questões fora de São Paulo, mas que eu acho que são pertinentes, eu não queria mais tomar muito o teu tempo. Não tem problema, não. Só lembrando, você falou do meio-campista, e esses dias vários sites fizeram raio-x sobre o Juliano, né, o Galopo lá do Banfield e É. tal. Esse aí, é esse cara, tá certo, não tá, morreu? Ou como é que tá essa parada? Não, não morreu, não. A gente está atento, entendeu? Isso aí foi uma ideia do Rui, que é nosso diretor executivo, que conhece muito bem o futebol argentino. E nós estamos há um tempo, né? Eu e ele, toda hora vendo o vídeo desse cara, acompanhando o jogo. Todo dia jogo contra o Boca, que o Banfield ganhou de 3-2 lá no Bamboneira, né? E ele fez um golaço, né? E é um jogador que a gente está acompanhando há muito tempo. É um jogador promissor, tem 23 anos, né? É que o Banfield é um cara, o diretor lá, o presidente a parte financeira dele é muito forte, entendeu? Então ele não quer, o jogador não quer ficar na Argentina, né? Porque senão já estaria no Boca ou no River, né? E então é um cara que a gente está estudando há muito tempo, né? Mas foi Fizemos feito proposta, assim? Já não, teve papo formal? primeiro fizemos um material, né? Porque é o tipo de jogador que o Rogério gosta, mostramos ao Rogério, o Rogério gostou do jogador, né? E é claro, aí inicia uma conversa, né? Inicia uma conversa, só que esse jogador é muito valorizado, cara. E aí não é fácil o negócio não é fácil, né? E aí com certeza deve entrar o investidor, porque sem investidor a gente não tem chance. Mas ele chegou a dar ok, assim, da parte Não, dele? é um negócio complexo, é um negócio que estão conversando ainda, entendeu? Não adianta a gente estar escondendo Entendi. aqui, porque aí o presidente lá da entrevista, a gente tem que ser claro, né? Tá. Existe uma conversa. Boa. Então, beleza, é isso. Falar em meio-campista, eu não consigo não olhar todo jogo que eu vejo do Fluminense, que eu vejo o Ganso bem. Eu sempre lembro de você, porque foi a última vez que ele estava numa fase exuberante, era com você, e eu lembro que naquele São Paulo ele chegou a ser o líder de roubada de bola. As pessoas esquecem isso às vezes, assim. O É. Ganso foi um dos líderes em roubada de bola em algum momento da carreira dele. Você hoje, como você vê muito jogo, milita no futebol, é um amante do futebol. O quão é prazeroso para você ver um cara desse tamanho voltando a jogar um jogo tão útil, né? Porque jogar elegante, ser bonito de ver, sempre foi. O jogo do Ganso voltou a ser um jogo útil para o time dele, no caso o Fluminense. Te dá uma satisfação isso? Fala um pouco dessa parte de um cara que já lapidou esse jogador em algum momento. Dá muita satisfação, né? Tive o prazer de trabalhar no Santos, depois tive o prazer de trabalhar no São Paulo com ele, né? Ele é um diferente, cara. Ele é um diferente, né? Agora, é um diferente que o técnico tem que usar o que ele tem de melhor, porque eu acho que o segredo do técnico é esse, que ele não tem que vir com as coisas prontas dele, ele tem que olhar o elenco, tem que olhar o tipo de jogador que ele tem e tirar o máximo de jogador, o que ele tem de melhor, que é o que o Diniz faz com o Ganso, entendeu? Ele tira o melhor do jogador, e é prazeroso, como você falou, né? É prazeroso ver o Ganso jogar hoje. Agora, tudo você vê que é um modelo de jogo
que os jogadores buscam ele demais, porque ele faz a bola andar. Porque o Ganso é o seguinte, Ele é o Ganso, eixo de todas as jogadas, Muricy. O que me todos. impressiona, ele tá sempre, ele tem liberdade total. Eu queria o teu olhar de ex-treinador. A impressão é de que o Diniz chega e fala, ó, Ganso, o teu papel é onde está a bola, você precisa ser opção de passe para ser o eixo das jogadas. E é incrível como o Fluminense progride com ele, assim. Ele não dá o tapa e se reapresenta, ele dá o tapa e deixa. Daqui a pouco ele tá perto da bola de novo. Mas é isso mesmo que você está falando. É o trabalho que, né, em torno dele, ele fica meio que no meio, né, e ele fica, é uma orquestra, ele fica dirigindo, entendeu? Os caras procuram ele. Porque o Ganso tem uma coisa, e essa é admirável nos grandes jogadores, principalmente nos número 10, né, nos meias, é que quando a bola vem, ele está vendo já o cenário, ele está vendo a história, já está construindo uma história. Ele não recebe a bola para depois pensar. Ele já pensou antes o que vai acontecer. Então, e o que aconteceu? Então, o técnico, o Diniz, ele está tirando o melhor dele. E os jogadores estão entendendo isso. Ou seja, que ele que faz andar, né? Onde que está a bola, e você sabe bem, e o Diniz trabalha assim, onde que está a bola, eles querem pôr um número maior de jogadores para tomar conta daquele setor, né? Só que quando eles tomam essa bola naquele setor, quem que está lá fazendo toda essa coisa girar? É o Ganso. Ele faz a coisa girar com uma facilidade, por quê? E parece que ele está brincando de jogar futebol, parece que ele está andando em campo, porque é uma facilidade enorme. Eu tive o prazer de trabalhar com ele no Santos, no São Paulo, e tenho o prazer de ver ele jogar, cara, porque tem poucos, né? Tem poucos jogadores desse nível, ainda mais hoje que o futebol está assim, muito agressivo, né? Agressivo no bom sentido, né? Muito intenso, né? Muito intenso, né? E o Ganso não, o Ganso faz a coisa fácil, entendeu? Faz a coisa ficar fácil, parece fácil, né? Então a gente admira demais esse tipo de jogador. Parece que joga em outra rotação. Outro cara que você trabalhou com ele e sempre está nas manchetes aí, eu olho pro Neymar e fico às vezes achando um ar muito pesado, assim, tipo, cara, eu tenho pouco contato com ele, tive com ele no Rio recentemente, mas obviamente não tocamos em nada disso. Mas eu fico, cara, parece que tá pesado, né? Ele deu uma entrevista lá, o DAZN, falando que tava, pô, de saco cheio, assim, meio que infeliz, vai, que nem sabe se disputa a próxima Copa. Você de longe, eu sou defensor da tese de que eu acho que o Neymar deveria voltar pro Brasil. Eu acho que aqui ele ia ter mais paz, apesar da loucura que é o nosso futebol. Você, como torcedor e um cara que trabalhou com ele, assim, como é que tá vendo esse movimento num ano de Copa do Mundo? Assim, você também vê esse Neymar carregado, meio que menos feliz do que ele já foi, e acha que voltar para o Brasil em algum momento seria mais leve para ele, ou é uma loucura assim da minha parte? Eu acho o seguinte, cara, sempre fui de opinião. Primeiro que eu adoro o Neymar, sou fã, amigo dele, estive em Barcelona com ele há alguns dias. Eu acho que essa troca que ele fez não foi legal. Por que que eu falo que não foi legal? Porque no Barcelona, ele era, junto com outros jogadores, os caras, entendeu? Vários, né? E tinha responsabilidade muito grande lá, a cobrança lá é forte. Eu tive lá, fiquei lá 16 dias aprendendo lá, estudando no Barcelona, e eu sei como é que é lá. Então, ele estava, para mim, ele estava muito bem lá, muito bem. Ele, com o Messi, com a turma dele lá, era brincadeira, né? Ele, para mim, na troca, ele foi para um time que ele é o cara. Ele é o dono do time, cara. Isso, às vezes, ele pode concordar ou não, mas às vezes não é bom para o jogador, entendeu? Porque o grande jogador, ele gosta de ser cobrado também, cara. Ele não gosta de ficar, sabe, que ele é o cara, acabou. Não, ele gosta de ser cobrado. Ele gosta de um treinador que cobre ele, gosta do dirigente que cobre ele, entendeu? Então, agora, para mim, não dá para abrir mão do cara. Para mim, ele ainda é o melhor do Brasil, ele desequilibra numa Copa do Mundo, que é um torneio curto. Se ele tiver afim, eu acho que ele está afim, porque todos esses caras, eu trabalhei com vários deles grandes, né, e também vi vários desses caras grandes, quando eles são desafiados, cara, eles dão a resposta. E ele está sendo muito assim, algumas coisas com razão, outras não, né? Muito criticado em muitas coisas, né? As pessoas se preocupam muito fora do campo com ele. Esses caras, quando são desafiados, cara, os caras dão uma resposta. E eu acho que ele vai ter oportunidade agora nessa Copa, entendeu? Eu levo muita fé nisso, né? Já está se preparando, ele estava aqui de férias no Brasil, mas estava em Mangaratiba treinando mesmo de férias, né? Isso chama atenção, né? Conheço o pessoal do staff dele, Ricardo Roça, todos os caras, fisioterapeuta, conheço a turma toda dele, que são muito bons. Então, eu acho isso, eu tenho esperança nele,
Mas é claro que mudou muito, a vida do cara mudou, cara. Ele é um popstar, o cara hoje chega em qualquer lugar do mundo, tá tudo cheio, entendeu? E às vezes, cara, o cara começou a jogar, se você começa a pensar bem, ele começou a jogar lá com 11 anos de idade, cara. Com 11 anos, 12 anos de idade, ele já tinha patrocínio da Nike. Já tinha salário, né? Tinha salário, tinha patrocínio já, cara. Então o que acontece? Chega um momento também da carreira, cara, o cara dá uma cansada, meu. Porque é desgastante isso, cara. Não é fácil, não. O negócio não é fácil, como as pessoas pensam que é. Ah, o cara ganha bem, mas não é só isso, não, cara. É muita coisa, é muita pressão, é muito, sabe, cobrança. Normal, ele tem que ser cobrado mesmo, porque ele é um cara profissional, tem o contrato, tudo. Mas chega um momento que o cara dá uma, sabe, Mas você acha que pouco, né? mas você acha que voltar para cá, de repente, não deixaria ele mais com a sensação de mais leveza, assim, de ser mais abraçado no sentido de receber um pouco mais de carinho? Por causa que às vezes na Europa a sensação que eu tenho de longe é que a parada beira o preconceito, assim, sabe, da imprensa estrangeira. E aqui eu acho que ele teria, óbvio, ia levar muita pancada, mas a minha impressão é que ele teria, é uma sensação, tá, só, ele teria mais, ia encher todos os estádios, porque tem uma geração de moleques que nunca viu o Neymar, meu filho, por exemplo, nunca viu o Neymar no estádio. Ele pegou o Neymar já no Barcelona. E vários outros moleques que idolatram o Neymar nunca tiveram a chance de ver o Neymar no estádio. Eu acho que um torcedor do São Paulo ia adorar ver o Neymar jogando, mesmo que fosse contra o São Paulo. E então a minha impressão é de que as pessoas iam querer ele perto. Mas, enfim, ia passar a sensação de que não deu certo, que é uma bobagem também, né? Claro, bom, eu sou do tempo que, assim, claro, não é ser saudosista, mas no meu tempo, a gente ia nos estádios ver o jogador, às vezes nem ver seu time, entendeu? Então, por exemplo, eu ia no Morumbi, quando o Santos jogava no Morumbi, porque o Santos, quando a clássico, eles vinham jogar no Morumbi, a gente ia para ver o São Paulo, claro, que eu era São Paulo, mas para ver o Pelé também, cara. Então, ia a gente ver Rivelino, ver Zico, né? Então, é claro, imagina Neymar no Brasil, cara. Imagina como ia ser os estádios, né? Imagina, eu, por exemplo, trabalhei com ele no Santos 2 anos, no Santos. A gente, quando chegava nos aeroportos, parecia que estava chegando um popstar, cara. Era criançada para tudo quanto era lado, era uma loucura, entendeu? Então, imagina hoje, né, com o nome que ele tem, voltando para o futebol brasileiro, né? Então, seria excelente, né? Impressionante. O senhor acha que o Brasil está abaixo de alguma seleção? Porque, assim, eu acho que em termos de bola jogada, de trabalho, vai para o pau com qualquer time. Assim, eu acho que ter essa conversa de não joga com o europeu, isso e aquilo, taticamente falando, o resultado, eu acho que assim, tá no pau com qualquer time, talvez a França um pouco acima, mas essa é a minha visão. O Muricy enxerga o Brasil, fora a questão de camisa, tá? É favorito porque é o Brasil. Isso aí, Não. beleza. Mas na bola também. Não tem mais essa, entendeu? Eu ainda discutia camisa só, aquelas coisas, né? Aquelas coisas antigas do futebol não existe mais. Nós temos que ver a realidade hoje, entendeu? Então, hoje, a gente tem que olhar, claro, com carinho para os europeus, para ver qual que é o time que é forte lá. Não sei, a França agora disputou esse último campeonato lá, não foi bem também, entendeu? Então, eu acho, sinceramente, isso é sei lá, uma opinião minha, né? Que Brasil e Argentina é favorito, cara. Que a Argentina também está jogando muito, né? E o Brasil, eu conversei até com o Tite há algum tempo, o Brasil há muito tempo não tinha, e ele vai ter até dificuldade de convocar, não tinha tantos jogadores de beirada tão com velocidade que tem hoje, entendeu? Isso tornou o jogo brasileiro mais rápido como antigamente. Por quê? O que acontecia? Antigamente jogava dois do lado, dois meias, né? Coutinho, mais ou menos, e outro meia do outro lado. O Brasil não era... Hoje o Brasil é rápido. Hoje o futebol, e hoje o 1 contra 1 do Brasil é muito importante, porque você quebra a linha, você quebra as defesas, entendeu? Então, isso poucos times no mundo, vamos analisar os times, poucos times no mundo têm o que o Brasil tem hoje, nas beiradas. E isso, conversando com o Tite, ele falou, isso é o que nós temos de melhor hoje, cara. Nós temos uma beirada muito rápida e faz a diferença, entendeu? Então, e a gente vai pegar os times europeus, claro que é difícil, a gente tem sabe, consciência disso. Mas, eu não vejo hoje um time muito melhor que o Brasil europeu, sinceramente. Nem melhor que a Argentina. Né? Pode ser igual, melhor não. E é difícil para os caras também, né? Esses dias estava um deles falando lá, cara, a gente joga entre a gente aqui, mas também sente falta de jogar com eles lá. E, professor, para encerrar, eu queria tirar uma dúvida de uma sensação, mas você fica bem à vontade no assunto, porque recentemente o Richarlison deu uma entrevista muito, muito dura
sobre a vida dele, né? Sobre a orientação sexual dele e tal. E aí eu queria, depois lembrando, né? Pô, o Richarlison foi um cara mega ídolo no São Paulo, cara, um cara super importante no São Paulo. E aí precisa ele parar de jogar, virar comentarista para falar de algo que, putz, deveria ser ok. Você, como treinador dele, acha que naquele período o futebol estava pronto, ou hoje o futebol está pronto para um cara do tamanho do Richarlison jogando, não é parando de jogar, é jogando, Claro, jogando. falar o que ele falou, tipo assim, eu sou o que eu sou, jogando. Você acha que naquela época o mundo estava, o Brasil, né, estava preparado, e hoje está, e outro, em algum momento você chegou a ter conversas com ele sobre isso lá atrás, orientando assim a falar, cara, putz, talvez vai se expor, ou eu acho que você deve falar, ou nunca tocou nesse assunto. Bom, primeiro que eu queria falar do Richarlison como pessoa, como caráter, né? Eu conheci poucos no futebol com o caráter desse menino, com a pessoa que ele é, com a admiração que os seus companheiros tinham por ele, com o respeito que ele tem por todo mundo. O Richarlison é um diferente como ser humano. Se você tiver um dia a oportunidade de conversar com ele fora do microfone, assim, numa mesa, tomando um Guaraná, alguma coisa que ele não é de beber, nada, você vai ver que ser humano que é esse cara. Ele é muito diferenciado. Eu não tive essa conversa com ele, não, né? Se eu tivesse, eu falaria aqui. Não tive essa conversa, mesmo porque acho que ele também não se abriu para isso, né? Para conversar sobre isso, né? Para mim é o seguinte, cara. Eu acho que o ser humano, o cara tem que ser feliz, cara. E o cara tem que ser feliz do jeito que ele acha, não do que os outros acham, entendeu? Do jeito que ele acha, eu quero ser feliz assim, acabou, entendeu? Claro que eu acho que ele calculou bem, né? Eu acho que ele deve ter calculado que lá atrás, se ele falasse o que ele falou hoje, ele não ia ser bem aceito, que infelizmente o Brasil é um país muito machista, né, cara? Só que eu acho que está quebrando um pouco esse negócio, né? Está quebrando um pouco essas coisas. Então, as pessoas estão aceitando o que é a felicidade do outro, e tem que aceitar mesmo. Então, não é só ele, agora vários jogadores de outros esportes também, né? Árbitro, né? A gente teve Até isso aí, o árbitro, entendeu? Então, hoje se aceita mais, porque tem muito mais gente defendendo também essas causas, entendeu? Então, falar desse cara para mim é uma satisfação que, volto a repetir, conheci muita gente no futebol, mas muita gente mesmo. Parecido com o Richarlison, tem há poucos como pessoa, como caráter. Então, o que eu acho que eu quero mesmo dele é que ele seja feliz. Do jeito que ele é, o que ele escolher, tá tudo certo. maravilhoso. Porque realmente, assim, lendo a entrevista, né, eu não ouvi, eu só li, me passou, você fica meio agoniado, né? Assim, fala o quanto essa pessoa sofreu. E aí é aquilo, acho que você usou o termo certo, ele fez um cálculo ali de que talvez não valesse a pena, que as pessoas não iam entender. Hoje você acha, então, que um cara desse tamanho poderia e tinha a chance de ser melhor compreendido do que há, sei lá, 10, 15 anos atrás? Eu acho que sim. Eu acho que tinha muito mais chance, entendeu? Mas o mais legal, eu acho também, que nesse tempo ele não quis falar, mas o respeito dos companheiros com ele era impressionante, entendeu? O cara era muito respeitado no meio, como é até hoje, né? Porque, volta a repetir, é um cara super agradável, né? E eu acho que naquele tempo ele mesmo sentiu que ia ter dificuldade. Beleza. Então, talvez seja uma situação que a gente olhe que é muito pior, pelo que você está falando, pelo menos no São Paulo, era muito pior de fora para dentro do que de dentro para fora, né? Porque Claro. internamente isso nunca foi uma questão, aparentemente. Nada, cara. Que pra lá nunca teve nenhum tipo de problema. Se tivesse, já tinha falado aqui para você. Nenhum tipo de problema. Ou seja, é um cara que é adorável por todo mundo, muito querido, entendeu? Nem nada, zero problema lá dentro com ele. Maravilhoso. Professor, ó, muito obrigado pelo seu tempo. É Tudo isso. foi muito claro e espero que eu também não tenha sido chato em nenhuma questão e Não, nenhuma pergunta, porque assim, adoro, por mim ficaria aqui trocando ideia um tempão, mas óbvio que a legal. gente tem um limite e, putz, só tenho a agradecer, obrigado, parabéns. Boa sorte, porque é o que eu posso desejar, porque eu sei que não é Claro. só sorte. Como diria o dirigente lá do Barcelona na época que você foi, acho que era o Ferran Soriano, a bola não entra por acaso, né? É isso aí. Então, parabéns aí pelo trabalho e é isso. Eu que Obrigado agradeço mesmo, a é só isso que eu tenho. oportunidade. Agradeço a oportunidade, um papo legal, papo transparente, papo reto, que é o que eu gosto também, né? Não adianta eu vir aqui querer enganar as pessoas. Valeu, obrigado pela oportunidade aí.
Valeu, professor. Até mais. Até mais. Este foi Muricy Ramalho, pura e simplesmente, viu? Que homem, que conversa, e é sempre assim, viu? E viva a Riviera, viu? Que é um baita de um lugar, quem tiver oportunidade que vá. Valeu, professor. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.